A vastidão e a infinitude do espaço há muito tempo fascinam e intrigam a humanidade. Sempre houve essa incômoda curiosidade sobre se estamos ou não sozinhos no universo e quais mistérios podem existir além da Terra. Agora, cientistas da NASA fizeram uma descoberta surpreendente. De uma única e gigantesca fonte no espaço profundo, milhões de mensagens de rádio estão sendo enviadas para a Terra. Mas o que elas podem ser? Teriam uma explicação natural ou haveria outra justificativa? Devido à escala sem precedentes e à coerência dos sinais, os cientistas têm mais perguntas do que respostas. Isso poderia indicar a existência de seres conscientes em outras partes da galáxia? Se for o caso, o que eles estão tentando nos dizer? Vamos descobrir. Explosões rápidas de rádio podem parecer um evento sem importância para alguns, mas tem fascinado astrônomos, físicos e entusiastas do espaço. Seu caráter enigmático aumenta ainda mais sua atratividade, pois há muito sobre elas que ainda é desconhecido. Imagine a empolgação dos cientistas quando perceberam pela primeira vez vários sinais de explosões rápidas de rádio em um curto período de tempo e continuaram a detectá-los. Quem ou o que está tentando chamar nossa atenção? E o que podem estar querendo de nós? Essas são as perguntas que nos deixam intrigados. Os sinais de explosões rápidas de rádio são rajadas de emissão de rádio que duram apenas alguns milissegundos e são extremamente rápidas e intensas. Elas possuem a varredura de dispersão observada em pulsares de rádio. Após examinar dados arquivados, os pesquisadores descobriram que uma varredura de pulsar das nuvens de Magalhães ocorreu cerca de 6 anos antes de Duncan Lorimer descobrir as explosões rápidas de rádio em 2007. Não é surpresa, portanto, que essas explosões também sejam conhecidas como explosão de Lorimer. Quando telescópios registram uma explosão rápida de rádio, os cientistas prestam atenção especial a uma característica chamada dispersão. A dispersão mede o quanto uma explosão rápida de rádio se espalha ao chegar à Terra. Em vez de ser um vazio no meio da vastidão do espaço, o espaço entre as estrelas e galáxias está repleto de plasma, uma espécie de sopa de partículas carregadas. À medida que a luz se move pelo espaço, encontra várias barreiras que podem alterar seu caminho, e o plasma é uma delas. Tanto as ondas de rádio quanto a luz podem ser desaceleradas pelo plasma. É fascinante observar que as ondas de rádio de frequências mais baixas são mais desaceleradas e influenciadas do que as de frequências mais altas. Uma explosão rápida de rádio contém várias frequências, e o efeito de dispersão ocorre quando as frequências mais altas chegam primeiro à Terra. Os cientistas usam essa dispersão para determinar a distância da fonte da explosão rápida de rádio em relação à Terra. Uma dispersão maior indica que o sinal percorreu mais plasma, sugerindo uma distância maior de sua origem. A primeira vez que uma explosão rápida de rádio foi descoberta, ela estava localizada próxima à pequena nuvem de Magalhães e se assemelhava a pulsos massivos de pulsares de rádio. No entanto, os equipamentos limitados da época impediram uma medição precisa do fluxo do sinal. De acordo com os pesquisadores, há uma chance limitada de detectar as primeiras explosões rápidas de rádio, que podem ocorrer centenas de vezes por dia. Quando a primeira explosão foi encontrada, os cientistas acreditavam que era um evento único, pois ocorreu apenas em 3 dos 13 feixes do receptor multifeixe do radiotelescópio de Parkes. No entanto, o interesse pelo assunto foi reacendido alguns anos depois, quando uma estudante chamada Sarah Burkes Polaor encontrou outra explosão com uma dispersão quase igual à da explosão de Lorimer. Os sinais de explosões rápidas de rádio receberam sua designação oficial por Thornton e seus colegas após identificarem mais 4 explosões de Lorimer em 2013. Essas explosões, que tinham medições de dispersão significativamente maiores do que a explosão original de Lorimer, foram descobertas em pesquisas do High Time Resolution Universe conduzidas com o radiotelescópio Parkes de 64 metros. A explosão mais brilhante apresentou um alargamento de dispersão com dependências de lei de potência, algo que se esperaria de fontes de emissão de rádio alienígenas. As primeiras explosões rápidas de rádio encontradas em um observatório diferente foram anunciadas em 2014, mas sua origem ainda é desconhecida e os cientistas continuam tentando identificá-la. Avanços na tecnologia e na metodologia de pesquisa podem nos ajudar a entender melhor essas misteriosas explosões e suas causas. Os pesquisadores
pesquisadores estão ansiosos para desvendar esse fenômeno intrigante. Segurem seus chapéus, pessoal. A trama está prestes a ficar ainda mais complexa. Após analisar minuciosamente seus dados, os astrônomos fizeram uma descoberta em 2019 que deixaria até o astrônomo mais experiente perplexo. A análise mostrou que a fonte da explosão rápida de rádio 121.102 quebrou o recorde anterior de maior número de explosões já descobertas, produzindo impressionantes 1.652 explosões em apenas 47 dias. Como resultado dessa nova informação, surgiu um leque completamente novo de possibilidades de pesquisa, e os cientistas se apressaram para identificar qualquer tipo de regularidade ou periodicidade nas explosões. Infelizmente, não conseguiram encontrar nenhum padrão, portanto, seus esforços foram infrutíferos. Os especialistas quebraram a cabeça tentando descobrir de onde vinham essas explosões, já que não havia nenhuma periodicidade. Eles admitiram que pode levar um tempo considerável até que compreendamos completamente os mistérios das explosões rápidas de rádio, deixando-nos com a incerteza de se essas rajadas podem ser causadas por uma variedade de mecanismos diferentes. A maioria das fontes de explosões rápidas de rádio só emite uma vez antes de desaparecer, o que torna consideravelmente mais difícil para os cientistas prevê-las ou localizá-las. A explosão rápida de rádio 121.102 é uma das poucas que foram observadas, gerando sinais de forma consistente, sendo uma das mais ativas já registradas. Esse objeto peculiar foi rastreado por pesquisadores até uma galáxia anã, localizada a 3 bilhões de anos-luz de distância. Mas essa não é uma explosão rápida de rádio comum, ela é bastante congestionada e segue apenas um padrão. Após 90 dias de atividade, há 67 dias de silêncio. Devido à quantidade de atividade observada, o telescópio esférico de abertura de 500 metros, FAST, na sigla em inglês, tem sido um dos instrumentos que auxiliam os astrônomos a observar as explosões rápidas de rádio quando estão transmitindo. O telescópio detectou sinais dessas explosões mesmo durante sua fase de testes. Em apenas 47 dias, ele reuniu impressionantes 59 horas e meia de dados em apenas 2 meses. O nível mais alto de atividade já observado em uma fonte de explosões rápidas de rádio foi registrado com uma taxa máxima de 122 explosões em apenas 1 hora. Os pesquisadores conseguiram realizar uma análise estatística da atividade da fonte. Como resultado dessa enorme coleta de dados, as explosões foram categorizadas em 2 classes, aquelas com maior energia e aquelas com menor energia, cujas propriedades eram distintas entre si. Foi demonstrado que as explosões mais fracas eram mais imprevisíveis. Apesar de sua irregularidade, os cientistas continuam persistentes em sua busca por explosões rápidas de rádio. Por meio de suas investigações, descobriram que, embora essas explosões tenham origem em galáxias que estão a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância, elas têm energia suficiente para alimentar centenas de milhões de sóis em questão de segundos. O telescópio FAST recentemente localizou a explosão rápida de rádio 19520, um novo e fascinante sinal descoberto na China por pesquisadores. Essa explosão se destaca por se repetir com mais frequência do que outras, emitindo 75 rajadas em apenas 6 meses. Na tentativa de entender mais sobre ela, a equipe utilizou o poderoso radiotelescópio Very Large Array, no Novo México, para focar nas explosões rápidas de rádio. Eventualmente, identificaram a origem do misterioso sinal, uma galáxia anã a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância. Mas, ao investigarem mais a fundo, fizeram uma descoberta inesperada, um sinal de rádio fraco vindo da mesma região desse sinal principal. Essa descoberta é incomum, pois há apenas uma outra fonte de explosão rápida de rádio conhecida que apresenta esse sinal persistente. Com base na posição da galáxia anã, de onde veio a explosão rápida de rádio 19520, os cientistas conseguiram calcular sua distância até a Terra. No entanto, uma discrepância intrigante surgiu nos resultados. A distância calculada com base na dispersão do sinal foi de 30 bilhões de anos-luz, 10 vezes maior do que a distância real de 3 bilhões de anos-luz. Embora esse resultado seja extraordinário e confuso, é importante lembrar que das mais de 800 explosões rápidas de rádio já relatadas, apenas 19 tiveram suas distâncias medidas com precisão. Para as demais fontes, os astrônomos precisam confiar na dispersão do sinal para calcular sua distância da Terra. A comunidade científica ficou fascinada com essa nova explosão rápida de rádio, que gerou mais perguntas do que respostas. De
Diferentemente das outras 19 explosões em que as distâncias previstas correspondiam às localizações reais das fontes, o método de dispersão utilizado nessa foi extremamente impreciso. Os cientistas agora se perguntam: sinais de rádio persistentes são mais comuns do que imaginamos? O que os produz? O mesmo processo que gera as explosões rápidas de rádio também é responsável pelos sinais persistentes? Além disso, a taxa de dispersão extremamente alta também deixou os pesquisadores perplexos. Está relacionada às explosões rápidas de rádio ou foi causada por algo nas proximidades? A equipe está determinada a obter mais informações sobre esse objeto peculiar, utilizando uma série de telescópios espalhados pelo mundo. Com pesquisas adicionais, podemos desvendar o mistério das explosões rápidas de rádio, levando a uma melhor compreensão desses estranhos fenômenos em nossa galáxia. Apesar dos avanços significativos nos últimos anos, como a descoberta de mais de 800 explosões rápidas de rádio e a identificação da origem de algumas delas, ainda há muito que não sabemos sobre essas explosões de energia de rádio. Com relação às estimativas inesperadas de dispersão e a descoberta de sinais de rádio persistentes, quanto mais aprendemos sobre as explosões rápidas de rádio, mais perguntas surgem. No entanto, ao aproveitar tecnologias de ponta e colaborar com cientistas de todo o mundo, podemos esperar aprender mais sobre esses fenômenos incomuns e obter uma compreensão mais profunda do nosso universo. Por outro lado, uma explosão de ondas de rádio está atravessando o espaço a cerca de 48 anos-luz de distância e se dirigindo a um distante aglomerado globular de estrelas. Essa transmissão de rádio contém uma mensagem codificada em binário, uns e zeros, enviada de um enorme radiotelescópio que outrora se erguia nas selvas de um planeta azul orbitando uma estrela amarela sem brilho. Obviamente, isso se refere à mensagem de Arecibo, um pictograma da humanidade que inclui informações sobre nossa composição, aparência, representada aproximadamente por um desenho de palitinho, localização e população na época em que a mensagem foi enviada ao espaço, em 1974. A transmissão também continha um diagrama rudimentar do nosso sistema solar e detalhes sobre o método de transmissão, parecendo algo saído de uma versão primitiva de Minecraft. Messier 13, o destinatário da mensagem, está a 22 mil anos-luz de distância. Se houver alguém lá, teremos que esperar 44 mil anos para uma resposta. A comunicação interestelar nunca será tão simples quanto fazer uma ligação telefônica rápida, devido à imensa escala do espaço. Ainda assim, continuamos tentando entrar em contato com o que quer que esteja lá fora, apesar das enormes escalas de tempo envolvidas. Desde a mensagem de Arecibo, houve algumas tentativas de comunicação com as estrelas. Agora, um grupo de cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, na Califórnia, se juntou a essa iniciativa, desenvolvendo uma nova mensagem chamada Farol na Galáxia, Beacon in the Galaxy. A área de estudo chamada MET, Messaging Extraterrestrial Intelligence, se dedica a projetar e enviar mensagens ao espaço, enquanto o SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, se concentra em pacientemente observar sinais de vida. MET é o irmão mais impulsivo, determinado a cutucar formigueiros para ver se há homenzinhos verdes escondidos ali. Essa é uma questão controversa que divide a comunidade do SET. O principal ponto de debate é: o que aconteceria se houvesse contato? Os defensores do MET acreditam que tal contato traria grandes benefícios para a humanidade. Já os céticos alertam: não sabemos nada sobre como os alienígenas podem ser ou quais consequências inesperadas nossa civilização pode enfrentar ao interagir com eles. Para deixar claro, não há planos imediatos de transmitir a mensagem Farol na Galáxia para o espaço. Por enquanto, o objetivo é estimular discussões e aprimorar nossa capacidade de criar mensagens intergalácticas. Embora a intenção seja transmitir um conteúdo científico direto, parece que o verdadeiro propósito é influenciar silenciosamente a percepção que possíveis alienígenas teriam da humanidade, apresentando-nos apenas sob uma luz positiva. A mensagem Farol na Galáxia pretende nos retratar como exploradores movidos pelo desejo de conhecimento e ciência. Mas, se os alienígenas tivessem acesso às nossas transmissões de TV, poderiam ter uma visão bem diferente de nós. O disco de ouro da Voyager pode servir como um ponto de comparação. Carl Sagan e sua equipe tiveram que decidir se retratariam com precisão a vida na Terra, incluindo seus horrores, como guerras, pobreza e discriminação, ou se modificariam o conteúdo do disco para mostrar apenas nossas melhores qualidades. Eles optaram pela segunda opção, em parte porque não queriam enviar ao universo
universo uma mensagem que pudesse ser interpretada como hostil. Apesar dessa intenção de apresentar a humanidade de forma higienizada, o farol não contém muitas mensagens ou ilustrações de amor e paz. Vai além disso, pois ETs não necessariamente compreenderiam nossas civilizações, falariam nossos idiomas, ou sequer perceberiam o universo da mesma forma que nós. Portanto, o primeiro passo para qualquer mensagem interestelar bem-sucedida é encontrar um terreno comum. O MET geralmente faz isso por meio da ciência pura. Ideias cosmológicas universais, como os fundamentos quânticos dos átomos de hidrogênio, deveriam ser compreendidas por alienígenas tecnológicos. A mensagem então passa a abordar conceitos como a biologia da vida na Terra e o DNA humano. Uma vez estabelecido esse terreno comum, também é incluído um mapa. Para enfatizar ainda mais o ponto, o Beacon in the Galaxy, farol na galáxia, apresenta uma versão modificada da ilustração de um homem e uma mulher nus, feita por Linda Sagan, que foi originalmente gravada nas placas anexadas às sondas espaciais Pioneer 10 e 11. Essas sondas atualmente estão escapando do sistema solar após passarem por Júpiter e Saturno na década de 1970. Na época, puritanos criticaram a NASA por enviar imagens de nudistas ao espaço, mas havia outros problemas mais urgentes. As duas figuras acabaram parecendo caucasianas, o que não era a intenção, e apenas o homem tinha a mão estendida em saudação, dando à mulher ao seu lado a aparência de estar em uma posição subordinada. Alguns anos depois, as imagens foram alteradas no disco de ouro da Voyager para mostrar a mão da mulher levantada em saudação, enquanto a do homem permanecia abaixada. Na versão recém-modificada do Beacon in the Galaxy, agora ambos têm as mãos erguidas. Claro, é impossível prever o que os alienígenas podem pensar disso, já que levantar a mão como saudação é uma prática cultural humana específica que eles podem nem reconhecer como tal. O Beacon in the Galaxy, assim como a mensagem de Arecibo, é codificado em código binário, que os pesquisadores acreditam ser a linguagem matemática que a vida extraterrestre tem maior probabilidade de compreender. O binário é universal em nossa opinião. É uma linguagem que qualquer criatura inteligente, assim como um computador, pode entender, pois utiliza apenas os conceitos de sim ou não, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Milhões de anos de decisões baseadas em sim e não moldam nossa consciência. Portanto, o binário é essencial para a comunicação com sistemas inteligentes. O Beacon in the Galaxy reacendeu o debate sobre se os humanos deveriam ou não transmitir mensagens ao espaço. No entanto, alguns cientistas não veem isso como algo negativo. Isso pode nos levar a reavaliar nosso papel no universo, nossas chances de sobrevivência no futuro distante e o que podemos aprender com quaisquer civilizações extraterrestres com as quais entrarmos em contato. Como somos uma espécie muito jovem e outras podem ter tido bastante tempo para evoluir no universo, é provável que os extraterrestres sejam muito mais antigos do que nós, possivelmente milhões ou até bilhões de anos mais velhos. Por essa razão, o SETI frequentemente fala sobre se conectar com inteligências superiores que têm milhares de anos a mais que nós. Quando Carl Sagan argumentou que os extraterrestres poderiam nos ensinar a evitar uma guerra nuclear, pois provavelmente já teriam resolvido esse problema para existir por tanto tempo, ele usou essa ideia para convencer o senador democrata William Proxmire a apoiar o SETI. Algumas pessoas questionam se isso realmente reflete como a civilização ocidental funciona em relação ao resto do mundo ou se é mais um conto de fadas. Sem dúvida, há muitas pessoas generosas e bondosas que oferecem ajuda e recursos livremente, mas os governos raramente fazem isso sem impor condições. Temos certeza de que queremos que a humanidade fique em dívida com uma raça extraterrestre? Alguns indivíduos acreditam que enviar mensagens interplanetárias é uma boa ideia, mesmo que haja pouca chance de os alienígenas as notarem. No entanto, ao decidir o que queremos dizer sobre nós mesmos, por que queremos dizê-lo e quem tem o direito de fazê-lo, podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre nossa sociedade como um todo. Ainda estamos nos estágios iniciais do design de mensagens interestelares, então erros são inevitáveis. Avançar nesse campo exigirá diálogo entre pessoas de todas as origens ao redor do mundo, não apenas especialistas ocidentais do SETI, para tornar nossa comunicação interplanetária mais representativa de quem realmente somos. Também temos tempo. A distância nos protege. Supondo que os alienígenas ainda não estejam aqui, não estaremos trocando mensagens de texto com eles tão cedo. Obviamente, isso levará milhares ou talvez milhões de anos. Isso deve aliviar as preocupações de que estamos colocando o mundo em risco ao transmitir muitas mensagens ou ao receber comunicações
comunicações de extraterrestres. Isso só acontecerá em um futuro distante. As futuras gerações dos filhos de nossos filhos podem ter essa sorte. Esperemos que quando esse dia chegar, eles não se arrependam disso. Obrigado por assistir a mais um episódio do nosso canal. Enquanto você ainda está por aqui, clique no vídeo na tela para mais conteúdos fascinantes sobre o espaço.